Coloquei Gente, recapitula para mim que eu caí aqui a internet, por favor. Caiu para todo mundo. Você é a torcida do Corinthians. Posso retomar a fala? Posso retomar ou a gente espera um pouco? Eu acho que quase todo mundo... Acho que todo mundo voltou. Todo mundo voltou. Né? Não, eu acho que já votou todo mundo, já tem 10. Pode retomar. Então, só para retomar, os nossos canais de comunicação eles têm que servir para a gente, né? E para a gente, no sentido restrito, divulgar as nossas ações que são de interesse público. Outras ações, né, de sentido mais amplo, já existem outros canais para fazer isso, né? Então, a prefeitura vai fazer eventos, a prefeitura já tem uma assessoria de imprensa que conta com divulgação em jornais, que conta com divulgação na internet, tem um site próprio, coisas do tipo. Outras empresas vão realizar seus eventos, seus festivais, seus encontros de artes plásticas, qualquer coisa que seja, eles também contam com os mesmos dispositivos, uma assessoria de imprensa que vai encaminhar essas informações para as redações e elas publiquem ou não, depende do interesse delas. Como demanda um esforço muito grande essa questão da comunicação, quanto mais restrito a gente for, quanto mais assertivo a gente for na informação, melhor. Então a gente vai ter um esforço muito menor do coletivo, até porque são muitas comissões que a gente vai constituir ao longo do tempo, e eu tenho certeza que vão ter membros do Conselho participando em várias dessas comissões simultaneamente. Então acaba sendo um esforço exagerado se a gente fizer alguma coisa que não seja estritamente da alçada do Conselho. E sobre as plataformas, quanto mais plataformas a gente tiver para divulgação, melhor. Tudo vai depender da questão dessa comissão que vai ficar responsável por fazer a gestão dessa comunicação, em ter perna para fazer isso, né? E o que mais a gente poderia publicar, divulgar, qual seria outro interesse de divulgação, se não a gente falar das nossas reuniões, das nossas deliberações, né? Ou melhor, divulgar as nossas reuniões e divulgar as nossas deliberações. Então, se a gente extrapolar essas questões, eu acho que vai ser um esforço grande demais. Do meu ponto de vista, é algo que, apesar de ser muito relevante, muito necessário a gente divulgar coisas, eu acho que foge muito da nossa alçada, ou melhor, é um esforço que é precoce a gente ter, né? No futuro, se a gente tiver um melhor estabelecido com todas as outras questões, talvez seja uma questão para a gente rediscutir, mas por hora, eu acho que a gente tem que ser muito objetivo no que a gente vai falar nesses canais. E só uma última coisa, sobre a questão visual, a menos que alguém esteja interessado em apresentar uma proposta nova de identidade visual, fica com aquela, né? Eu acho também que é um esforço exagerado por hora a gente apresentar todo um novo plano de divulgação, a menos que alguém esteja disposto a isso. Passo. Para mim o Dani tá bom. Chega não. E menos. Posso falar uma coisa aqui? Peço a palavra. Como foi o desbravador que foi a primeira comissão, eu acho que com respeito e continuidade, porque as comissões são continuidades umas das outras, eu acho que a gente deve usar tudo que eles criaram útil e dar continuidade para nunca começar do zero novamente. Eu acho que a gente tem que sempre caminhar e aproveitar as coisas que foram feitas e está sendo usado, para poder já aproveitar a identidade visual que já tem desse desafio que foi a primeira comissão.
Então, eu acho que uma coisa de respeito, eu acho que é continuidade. Eu acho que tudo que a gente fizer agora vai ser um legado para a próxima comissão. Então, nós temos que respeitar isso também para dar sempre continuidade, não recomeçar de novo. Então, eu acho que deve usar o mesmo logotipo, a mesma coisa que já está dando certo, e fixar mais ainda o trabalho das comissões. Obrigado. Eu peço a palavra aqui, rapidinho. Eu acho assim, o seguinte, já que a gente está vendo que essa importância da comunicação, né, em relação ao debate público mesmo, né, das políticas de cultura, dos próprios regimentos, né, como funciona, eu acho que a gente pode, dentro das alterações de lei, né, que a gente está fazendo, né, tanto do conselho, né, em relação ao funcionamento, né, conselho, a gente poderia colocar não só a comissão de lei, mas também fazer uma comissão permanente em relação a essa comunicação mesmo, em relação ao conselho mesmo de cultura mesmo. É isso. Isso. Colocar numa lei, né? Sei, no regimento. Eu acho que a princípio a gente tem que então votar uma criação da comissão, certo? Posso fazer um comentário? Pode, né? A minha preocupação em relação à comunicação é a gente criar mais ruído do que comunicar, né? E dependendo de como a gente proceda com muitas redes, talvez a gente crie mais ruídos do que talvez a gente realmente informe. Até eu sinceramente, eu acho assim que nós vamos ter condição de compreender o que seria de propriedade do conselho a ser divulgado após a nossa conversa com o Dr. Wagner, né? Então, assim, inicialmente, legalmente, o que a gente sabe que divulga e por quais meios, né? Divulga a convocação das reuniões, divulga a ata após aprovada, todas as resoluções do Conselho, que são deliberações de plenária, são divulgadas, né? Então, a gente tem mais uma questão ali da condução de questões legais e de interferência em políticas públicas. Eu acredito que não... Eu acredito, tá? Por isso que eu estou aguardando a capacitação pelo Dr. Wagner, que a função do Conselho não é ser uma plataforma de divulgação de agenda cultural. Pode ser que eu esteja enganada, mas inicialmente eu acredito que não é essa a função e que talvez a gente, com determinadas atitudes, possa aumentar o ruído e polemizar o porquê que está divulgando uma coisa e não outra, né? Confundir o que realmente é fala do Conselho, porque nas plataformas do Conselho o que tem que ser divulgado são as falas e as deliberações de Conselho, e não eventos que um ou outro, porventura, possa apoiar. Então, assim, eu me preocupo em a gente tomar qualquer decisão em relação a ampliar o que nós já temos, por conta da gente ainda não ter claro de qual é a função de comunicação do nosso conselho, né? E que a gente só vai saber isso mesmo após questionar o Dr. Wagner mesmo, né? E para minimizar o ruído mesmo, né? Às vezes a gente acha que o volume de comunicação é o que importa e na realidade não é o volume, é a clareza, né, do que está sendo comunicado. Então, assim, o que eu tinha que falar em relação à questão de comunicação é essa. Concordo que a gente tem que ter uma comissão de comunicação mesmo, né? E também concordo com a questão da identidade visual.
eu acho que uma identidade visual de um conselho é algo que tem que ficar na memória das pessoas. Se a gente ficar constantemente mudando, a hora que se apresenta a identidade visual, as pessoas não fazem nem a correlação sobre o que é aquela identidade. Eu, particularmente, acho que se fôssemos mudar a identidade visual, só se fosse por meio de um concurso, onde vários artistas pudessem se inscrever e fazer, porque aí até a gente divulgaria o conselho e uma nova identidade visual. Se não for para fazer um grande away e demarcar realmente uma nova identidade, eu acredito que a gente tem que permanecer com a identidade visual e reforçá-la para que ela esteja na memória das pessoas, né? Existem conselhos aí que estão há 10 anos com a mesma identidade visual. Você bate o olho só no logozinho ali, você já sabe que é do conselho, né? Então, assim, o que eu tinha a comentar é isso. Eu acredito que para a gente realmente tomar uma decisão mais aprofundada sobre o como nós vamos, sobre o como e por qual veículo nós vamos nos comunicar com o público, seria interessante a gente escutar do Dr. Wagner quais seriam o que nos pertence, né? Na realidade é isso. O que nos pertence em termos de diálogo, de incentivo e de fomento, porque qualquer coisa que a gente publicar vai ser atrelado à fala de conselho. E acredito que isso a gente tem que cuidar, que a fala, não só o alinhamento em todas as redes, mas ao que realmente é a fala do conselho, porque a fala do conselho é só única e exclusivamente o que foi deliberado em reuniões. E talvez possa haver uma confusão em publicações em relação a isso. Causando Gente, bem eu posso mais falar ruído. só uma coisinha? O Ângelo pediu a palavra. Não, é só questão de horário. Já são 5h11 e o pessoal, a gente vai votar alguma coisa ainda, que o pessoal do poder público tem um horário, não é isso? Sim. Eu acho que ficou definido com relação a isso, foi como o Ângelo falou, como a Nara falou, com relação ao logo não se mexe, se for fazer, faz uma coisa de âmbito, como foi feita a bandeira da cidade, com vários artistas, para ver como seria. Então, isso fica como está. E ficarmos com o Facebook para as ações internas do Conselho. Futuramente, podemos passar para outros canais de divulgação, mas, a princípio, o Facebook é de bom tamanho. Nós temos muitas coisas para realizar antes, estruturar muita coisa, e num passo futuro vamos seguir com novas plataformas. Mas, por enquanto, acho que só o Facebook. O Ângelo pediu para falar e depois a Ana pediu para falar. Eu acho que a gente já pode... É coisa rápida. A plataforma que mais me interessa fazer ela funcionar com agilidade agora é o site do Conselho. Está lá no site da Prefeitura, a gente tem lá a nossa abinha do Conselho com a publicação dos documentos. Me interessa muito que aquilo seja atualizado com os documentos novos. Aquele é o nosso canal oficial. E a questão do Facebook é muito claro, né? Vai acontecer reunião tal dia, você pode acompanhar de tal maneira, ponto, né? E você pode ter acesso às atas no link tal que está lá no site da prefeitura, ponto. É muito simples. Passo. Ana. Alô? Oi. Oi? Só uma pequena observação. Só um momento, São Paulo. Além dos conselheiros, nós temos presente um cão-selheiro. Olha, tem que ter 2 atenções aí, por favor, tá?
Início da reunião, 2h15. Término da reunião, 17h. Eu acho que os conselheiros vão conversar, vão falar, se estendem demais. Mas tem que ter tempo para a gente falar. Tem consistência muito. A gente tem que ser mais sucinto e objetivo, tá bom? Muito obrigada. Sobre isso que a Ana falou, eu acho que a gente também pode combinar de delimitar tempo para as falas, essas coisas. Eu acho que tudo depende da gente estar em comum acordo aqui para fazer as coisas andarem, tá? Perfeito. A Ana falou que a bateria dela está acabando, acho que ela... bom, eu acho que o que a gente tem que... para finalizar esse assunto, a gente vai criar uma comissão para isso ou não. Eu entendo, assim, até como eu coloquei, não é nem para polemizar nesse sentido, mas é para a gente... Pessoal, acho que tem microfones abertos aí. Mas é pra gente, assim, para estar combinado aqui o que vai acontecer. Então, assim, ter alguém que está responsável por que quer que a gente tenha que divulgar e ter aqui uma linha para fazer, para poder postar as coisas ou o que for. Então, eu não sei se vocês entendem que a gente precisa ter uma comissão ou não, eu acho que precisa só fechar isso. Dani, eu acredito que, a princípio, não precisamos de uma comissão. Vamos só definir quem é que mexe no Facebook, entendeu? Para as postagens e comunicar a todos os membros do conselho o que vai ser postado, né? Mas se for alguma coisa interna, mas de toda maneira a gente comunica. Eu acho melhor, mais prático e evita mais uma comissão. A princípio, que seria só o Facebook e reformular esse site da prefeitura, essa nossa aba. O que acham, pessoal? Eu discordo. Eu acho que para a comunicação precisa ter uma comissão, sim. Porque são várias questões para serem levadas adiante. Uma delas é essa questão da agilidade. Por qual caminho, quem que vai estar autorizado a falar em nome do conselho para pedir uma atualização no site da prefeitura, por exemplo. Então, eu sou a favor de que existam pessoas constituídas dentro de uma comissão que se aceita, ela vai estar legitimada para entrar em contato, por exemplo, com o setor de comunicação da prefeitura para agilizar uma comunicação, senão fica solto. Senão eu posso ligar lá, prefeitura, preciso que atualize o site. Aí, enquanto o outro liga e faz a mesma pergunta, aí o cara fala, e aí, eu atendo quem? Sim, para não gerar confusão. A gente estipula uma ou duas pessoas. Não é necessário criar mais uma comissão. Entendeu? Estipulamos 2 pessoas que vão controlar isso. Bom, mas mais gente eu acho que é desnecessário. Vamos estipular quem são os responsáveis por isso. Eu acho que se a questão fosse só uma postagem no Facebook ou só uma atualização no site, por exemplo, isso pode caber a mim como secretária sem problema algum. Eu só tenho receio de eu estar... assim, o quê? Do site... Eu decido como eu vou postar ou não, eu não gostaria que isso fosse assim. E, por outro lado, eu acho que a gente veio a reunião inteira falando que a gente precisava definir essas coisas de comunicação e, né, sempre indo para esse assunto, que era o último da pauta, e também a gente incluiu nisso as questões de como vai ser essa divulgação na questão de links, como que a gente vai fazer as reuniões. Eu acho que isso tudo inclui já até o que o Alex tinha brincado lá, né, uma comissão de tecnologia.
Eu acho que isso também já faz parte de uma comunicação. Por isso, eu acho que era importante a gente estar conversando sobre isso e ter as pessoas certas para falarem disso. Eu acredito que dentro da comissão, a comissão decide entre si quais pessoas serão responsáveis por quais ações, né? Entretanto, eu acho que precisa de uma comissão, porque existe uma fala que é uma fala do conselho. A comissão não representa a fala do conselho, mas ela é um conjunto para deliberar correção, para deliberar a palavra correta que vai ser usada e tal, que no final das contas, para evitar aquilo que a Nara alertou a gente, de existir ruído de comunicação, a coisa seja uma fala coesa com as decisões que o Conselho toma. Então, dentro dessa comissão, aí sim, Dimas, dentro dessa comissão pode ter 2, 3 pessoas, uma pessoa que seja, que assuma essa responsabilidade de fazer publicações, né? Mas essa comissão de comunicação, como bem lembrou a Dani, ela não vai ser responsável só por fazer postagem no Facebook, só por pedir que a prefeitura atualize site, né? Tem a questão da tecnologia, tem a questão de viabilizar essas reuniões virtuais, tem essa questão de fazer a coisa sair do lugar do ponto de vista tecnológico. A gente precisa agora, por exemplo, saber como que a gente faz uma reunião com o Dr. Wagner, como que a gente transmite essa reunião, se a gente transmite ou não, se a gente faz uma reunião fechada, se a gente faz uma reunião aberta, que é uma questão de pesquisa que a comissão de comunicação vai precisar realizar. Então, é um trabalho que não se limita à publicação. Entendi, Ângelo, entendi. Agora entendi. Pensei que era só por causa da publicação. Entendi, concordo. Então, vamos fazer essa comissão. Posso colocar em votação? Você vai chamar a votação, senhor presidente? Vamos chamar, vamos votar. Acho que o senhor Paulo quer falar alguma coisa. Não, eu até queria, mas com essa nova colocação do Dimas, ficou mais claro para o Dimas agora, porque na realidade tanto o Dimas como o Ângelo estavam falando praticamente a mesma coisa, só com uma abrangente, uma amplitude diferente, mas eu acho que agora clareou, acho que a gente pode colocar em votação. Sim. Eu só faço um comentário em relação a que, como todas as ações do Conselho são de atuação de todos os conselheiros, que se fique livre quem queira ou não queira participar das comissões. Uma vez que só serão conselheiros mesmo. Lembrando que as comissões, até para distribuição de funções de trabalho, em todas as comissões podem contemplar suplentes, né? Então, é uma forma também da gente ter aí uma divisão de trabalho com os suplentes e um estímulo à maior participação dos suplentes também. Então, que as comissões sejam sempre livres para participação. Óbvio que tendo aqueles específicos responsáveis pelos contatos, apesar de que estou entendendo aqui que todos os contatos serão documentados, né? A gente tem que parar com essa ideia de vou pegar o telefone e ligar para não sei quem, porque não é por aí que se realiza uma comunicação de conselho, né? É documentando todas as ações. Então, realmente, a Dani, tudo que por mais que a comissão delibere, que a comissão entenda o como vai fazer alguma coisa e se junte para se organizar e dividir o trabalho, a documentação referente às falas de conselho, às resoluções de conselho, às deliberações de conselho, ou tudo que tenha que ser publicado, tem que ser documentado e passado pela secretária. Ok. Então, vamos para a votação da criação dessa comissão. Ana Paula, eu acho que ela caiu, será? Caiu. Sim, né? Eu estou de acordo. Professor Moacir? Sim. Luiz Cláudio Daniel? Sim.
Estou de acordo. Senhor Paulo Bonani. Também estou de acordo. Não esqueça que tem também mais um novo que entrou, que é o Conselheiro. Tá bem atuante. O Ângelo. Sim. Rafael. Rafael escreveu aqui que está de acordo no chat. Alex. Concordo. Ok. Dimas. De acordo. Josinara. Concordo. Mário Jefferson. Acompanho o meu presidente, sim. Zaira. Concordo. Leandro. O Leandro acho que caiu também, né? Acho que o Leandro não tá mais. Ok, então eu gostaria de me colocar à disposição nessa comissão. Dimas também disse aqui que quer participar. Eu sou um colaborador informal. Ok. Mais alguém? Vai já entrar? Eu me coloco na mesma situação do Ângelo, precisando também de algum apoio dentro da minha disponibilidade, posso contribuir, que é uma área que eu gosto também de atuar, tá bom? Ok. Vamos lá então, Dimas, com você. Ok. Bom, eu acredito que é isso, pessoal. Então, agora vamos aguardar a ata, fazemos a conferência toda e partimos. Vamos já deixar marcada a próxima reunião? Vamos. Vamos. Pode ser. Então, nós teríamos agora dia 24, a próxima quarta-feira. Mas aí ela seria uma reunião extraordinária ou ordinária? Porque essa está sendo considerada ordinária, certo? Certo. Então a gente não seria uma por mês, as ordinárias? Sim. Sim, poderíamos deixar agendada dia 24 uma reunião extraordinária para tudo isso que nós conversamos, para que a gente veja a ata e converse sobre o plano de elaboração também da área de museus. Dimas, perdão a interferência. Para reunião extraordinária tem que ter um assunto específico, né? Então, assim, geralmente a gente chama uma reunião extraordinária porque tem algum assunto urgente, específico, que precisa ser tratado e que não dá tempo de esperar pela ordinária. Essa seria a função da extraordinária. Então, assim, acredito que a nossa próxima ordinária, se a gente for seguir aqui o que está acontecendo pelo calendário, seria dia 15 de julho. A próxima ordinária, mas aí fica a seu critério chamar uma extraordinária, mas aí ela teria que ter um assunto específico. E um único assunto, né? Porque o extraordinário é um único assunto específico. Eu acho que até em decorrência da gente estar iniciando agora com a nova mesa diretora e as coisas estão se readequando também, a gente poderia redefinir isso, né? Porque, assim, até na gestão anterior, as reuniões aconteciam às quintas-feiras e a gente passou às quartas-feiras. Não foi de uma forma, a gente não colocou, assim, em votação que mudaria o dia nem nada. Então, isso tudo está meio indefinido, na verdade. Eu acho que a gente podia já definir isso agora, se a gente vai manter sempre as quartas e qual quarta de cada mês vai ser. A gente já pode até me comprometo até a montar já um calendário de como vai ficar a partir dessa definição, e a gente já pode ter as reuniões aí até o final do ano já marcadas. Acho que a gente pode fazer, então, essa alteração aí.
e definir aqui. O Dani, na verdade, as reuniões foram mudadas para as quartas porque um dos conselheiros, eu não me lembro quem, faz um curso na quinta-feira e não ia poder participar. Eu acho que eu lembro disso, que eu lembro quando a Fernanda falou que elas tinham curso às quintas e a gente falou, então vamos deixar as quartas melhor, mas eu não sei se isso ficou assim registrado e também não porque antes eram as segunda, quarta, quintas-feiras, né? Segundas, quintas-feiras. Isso, e daí, as segundas, quintas-feiras. Sim, e daí se fosse levar isso em conta, eu acho que a gente já estaria errado esse mês, né? Porque se mantivesse a segunda, quarta-feira, teria sido a ordinária na semana passada. E ela não foi. Então, eu acho que a gente precisa definir isso. A gente pode definir isso, né? Como a nova gestão, um novo calendário, né? Levando em consideração que tem pessoas que na quinta-feira já não podem mais. Sim, eu acho que posso dar uma sugestão? Sim. Eu não sei se isso é um problema. Eu acho que talvez a gente resolva isso no RI, mas e se a gente abrir uma possibilidade de revisão das datas a cada período? Por exemplo, semestralmente a gente faz uma avaliação de troca do dia da semana, só, por exemplo. A gente pode preservar uma semana, toda segunda semana do mês, e a cada 6 meses a gente faz uma revisão de se vai ser na segunda, na terça, na quarta, na quinta ou na sexta-feira dessa. Eu não sei se isso é viajar demais, mas é só por conta da possibilidade de mudança de agenda de muita gente. Como quem trabalha, o pessoal que está na sociedade civil, sobretudo, a agenda é muito flexível e às vezes ele pega um projeto para desenvolver que vai tomar exatamente o período das reuniões dentro de um determinado período. E prevendo que no RI a gente vai acabar determinando os casos de punição para quem não frequenta determinado número de reuniões, esse cara, de repente, pode ser prejudicado por conta disso e correr o risco de não ter um suplente para substituí-lo, entendeu? Então, por conta da nossa realidade aqui, que a gente tem esse problema de suplência, do meu ponto de vista, pelo menos, eu não sei se isso é viável, eu não sei se isso é possível, mas é uma questão para a gente estudar, da gente flexibilizar esse dia, de fazer uma revisão periódica desse dia de reunião, da reunião ordinária. Não sei nem se é uma proposta razoável, tá, gente? Mas é que me ocorreu agora. Então traz um pouquinho, porque a gente não espera. Posso também dar uma contribuição? Veja, nós temos uma gama violenta de ações para realizar. E acho que a gente tem que ter um mecanismo. Por exemplo, hoje é quarta-feira, né? Toda quarta-feira, por exemplo, alguém se responsabilizar por dar uma geral aí com todo mundo e publicar alguma notinha, alguma coisa, seja no Facebook, no site, no e-mail, no Zap, alguma coisa, porque senão tem coisa que nós definimos coisa aqui super importante. Às vezes vai ficar um tempão aguardando o momento, daqui 30 dias, para uma outra reunião. Por exemplo, a questão do ofício, né? Tudo bem, daí chega daqui 30 dias, olha, deu um problema, aí marca mais 30 dias. E nós estamos, nesse momento, com bastante coisa no prazo, né? Afunilando. Então, eu acho que para a gente não perder, tem que criar um hábito, por exemplo, de tipo assim, uma resenha, não sei, alguma informação de item a item da ata. Por exemplo, alguém, o presidente ou alguém, um secretário, não sei, se encarregaria de dar uma cobradinha em cada um que está pilotando ou está mais envolvido numa situação e para poder publicar uma notinha, gente, um balanço da semana.
Alguma coisa mais ou menos assim, só no nível de conselheira, para a gente saber. Olha, o ofício foi, entregou, e está programado para na outra semana sair a resposta. Por exemplo, eu falei aqui da questão da emenda impositiva, né? Eu não vou aguardar 30 dias para falar, a emenda impositiva é isso, entendeu? Eu já quero correr atrás disso aí amanhã, depois, eu já tendo alguma informação, então criar essa mecânica de funcionamento, que eu acho que dá uma dinâmica maior, e você começa a ter a sensação de que a coisa está efetivamente acontecendo. Não sei, aí é minha tentativa de contribuição. Bom, mas também nós temos um problema, horário, né? Eu acho que nós temos que dar uma encerrada e definir essa data aí, vai ser no próximo mês, não vai? Depois a gente discute as outras coisas no grupo, através do Zap, não sei. Dimas, eu acho que você quer juntar aí tudo que foi falado e dar algum direcionamento? O que, Dani, fala mais alto, não ouvi. Falei, se você pode dar algum direcionamento em relação a tudo isso que foi falado, que a gente precisa seguir alguma linha aqui, definir alguma coisa em relação a qual é a semana que vai ser a reunião, qual é a data, se a gente vai abrir uma votação. Acho que você falou aí do horário. Vamos conservar a reunião, então, para o próximo mês, na quarta-feira, no mesmo horário. O que nós tivermos, como o Paulo sugeriu, nós podemos discutir até, conversar pelo WhatsApp, pelo grupo do WhatsApp, para uma redefinição. Mas, a princípio, deixamos essa. E a ordinária marcada para dia 24. Porque nós vamos ter vários assuntos para discutir até lá. Agendamento do Dr. Wagner. Nós temos que conversar, temos que estar mais atentos a isso. Então, vamos fazer isso. Ordinária dia 24 desse mês? Isso, exato. Mas aí não deu um mês de ordinária. A gente já teve. Essa já é a ordinária desse mês de junho. A próxima ordinária ela precisa ser em julho. E aí a gente precisa definir essa na primeira semana de. Então a gente está mantendo toda a primeira quarta-feira de todos os meses, é isso? Eu acho que quarta-feira é um dia bom para todo mundo, né? E pode ser a primeira? Eu acho. É dia 1º de julho. Cai de quarta-feira. Sim, estou dizendo assim, as nossas ordinárias, então, elas vão ser sempre a primeira quarta-feira de cada mês, é isso? Primeira quarta-feira de cada mês. E aí a gente tem, você diz aí dia 24, seria uma extraordinária. Extraordinária, é. A gente coloca, como faz? A gente coloca isso em votação, então, que vai ser toda a primeira quarta-feira de cada mês, é isso? Podemos colocar. Vamos começar? Pode chamar, Dani. Ana Paula, está de acordo? Antes de começar a votação? Sim, dá. Várias pessoas já saíram, né? Nós estamos aqui com 10. Isso. Por que a gente não marca a próxima tendo como pauta exatamente essas sugestões que foram trazidas? Mas aí a gente já define no começo da reunião, a gente já tem condição de ver a agenda. Me preocupa muito isso que o Ângelo falou, o pessoal da sociedade civil. Eu gostaria de ver as pessoas se pronunciando um pouco mais da sociedade civil por conta de flexibilidade do trabalho, o pessoal também do poder público. A gente vê aí que em alguns momentos vocês têm algumas reuniões fixas, né, que vocês têm que organizar também. Então, por que a gente não lança define a próxima reunião, e aí nessa próxima reunião a primeira pauta é já trazer essa sugestão. O Ângelo deu uma sugestão de flexibilidade durante 6 meses, né? E aí a gente vê qual seria a data que evitaria, porque a minha questão é evitar a não participação, entendeu? Porque de repente a gente bate aqui o martelinho em uma data, e aí dali a pouco a gente fica sabendo que essa data era menos viável para a maioria.
né? Então, assim, para a gente já marcar a próxima, que seja, então, se todos concordarem dia 1º, a gente fazer, nem que seja como extraordinária, não sei, né? Apesar de que como extraordinária não daria, fazer, sei lá, eu como ordinária, mas trazer isso como pauta para que as pessoas façam uma sugestão. De repente, a gente faz até uma votação aí em dia de semana, gente, que dia de semana que é melhor, para ter adesão, para a gente não marcar alguma coisa que as pessoas não vão conseguir cumprir. E aí sim a gente vai começar a ter muita ausência no conselho. E aí não é interessante. Para mim, de acordo. Então, eu também sou a favor da gente marcar a próxima reunião, que já seria também a ordinária, para o dia 1º de julho. Dá 2 semanas, acho que 2 semanas é um tempo bom, não é nem muito nem pouco para a gente encaminhar as coisas que foram passadas aqui. Eu sou a favor dessa marcação. Fechado, então, dia 1º de julho. Aí já podemos, então, incluir como pauta da próxima a organização do cronograma de reuniões, né? Isso, exato. Ângela, não está saindo. Vai votar ou não precisa? Ou vai inverter? Quem é contra se manifesta. Eu, por exemplo, aprovo também, dia 1º. Ou não precisa nem colocar em votação? Não, acho que não. O professor Moacir colocou aqui que está ok para o dia 1º de julho. Ele disse que não poderia no dia 24. O pessoal está colocando aqui que concorda. Eu acho que podemos manter, Dimas? Podemos marcar. Podemos manter. Uma outra sugestão de pauta. A Ana Paula ela colocou algumas coisas no chat que eu concordo com ela. Uma das coisas que a gente pode, além de a gente discutir as datas, a gente disciplinar as reuniões, tá? Mesmo que seja provisoriamente antes da divulgação, antes da gente votar o regimento interno. A gente pode criar uma disciplina provisória até que o regimento interno fique pronto, né? Para a gente estipular, por exemplo, para não extrapolar o tempo como está acontecendo isso, o tempo de fala de cada conselheiro quando ele pedir a palavra. Ou de repente até por assunto, né? A gente por assunto da pauta a gente coloca assim um tempo para se discutir sobre aquilo, até para a gente não ficar muito e muito tempo em cima de uma mesma coisa e não sair do lugar, não resolver as coisas. Concordo. Exato, limita-se isso por assunto de pauta e pelo tempo de cada conselheiro. Ok, pessoal, estamos resolvidos? Sim. Tá, Dani? Você que manda, Fê. Oi? Você que manda, pode falar. Tá. Podemos encerrar, então? Sim. Então, ok, pessoal. Estamos encerrados. Uma boa noite a todos. Obrigado, gente. Tá bom? Tchau, um abraço. Abraço. Tchau, um abraço. Abraço a todos. Tchau.